Bom, tendo em vista que na última aula, né, a gente definiu exatamente quem é, né, o campo magnético, que vai ser o nosso protagonista nessa sexta aula, e que a definição do campo magnético ela está associada à força magnética, é conveniente que a gente descreva um pouquinho melhor, né, entenda um pouquinho melhor algumas características da força magnética. Certo? Afinal de contas, se o campo ele é definido em termos da força magnética, obviamente, né, conhecer algumas informações, né, algumas formas de se descrever a força magnética que atua em determinado sistema, traz informações relevantes para a gente, né, no que diz respeito ao campo magnético, que, claro, né, vai ser o nosso objeto principal de estudo aqui nessa nossa sexta aula. Eu não pretendo aqui, né, fazer uma discussão muito alongada a respeito da força magnética, porque na prática, vamos lá, né, a gente discutiu na última aula que a força magnética, né, que inclusive é a forma que a gente define o campo magnético, ela é dada por quê? Ela é dada por valor da carga, né, vezes velocidade da carga, produto vetorial com o campo magnético. Na prática, independente da situação, a situação pode ser, o campo magnético pode ser complicado, pode ser fácil, pode ter qualquer situação, a força magnética sempre, em uma carga, é sempre dada dessa forma. Na prática, as divagações que eu queria comentar com vocês são basicamente duas aqui, que são as divagações relevantes para a gente, pelo seguinte, né, porque no ponto de vista eletromagnético, é mais importante para a gente determinar, né, ver exatamente as propriedades do campo do que necessariamente da força. É óbvio que determinar a força é importante. É óbvio que entender a força magnética é importante. Só que pra gente, né, aqui como fica claro, né, para saber como é que é a força, a gente precisa saber como é que é o campo. E aí, no caso, a gente não precisa fazer uma divagação muito grande sobre quais são as propriedades da força, porque se a gente conhece as informações do campo, a gente conhece as informações da força. E se a gente conhece as informações da força, a gente conhece as informações do campo. Como é um curso de eletromagnetismo, né, e o nosso objetivo aqui é fazer uma descrição dos campos eletromagnéticos, a gente vai meio que fazer a gente vai meio que sempre estar fazendo uma descrição indireta da força magnética, né, quando a gente estiver fazendo a descrição do campo magnético. Afinal de contas, né, o campo magnético é o que gera a força magnética. Então, obter informações do campo é análogo a gente obter informações da força. Porém, existem algumas informações, antes da gente divagar um pouquinho sobre o campo, existem algumas informações separadas da força magnética que são importantes, né? Algumas divagações que são importantes serem feitas separadamente antes da gente realmente fazer o nosso estudo mais detalhado a respeito do campo magnético, né? No caso, quais são essas considerações que eu gostaria de fazer com vocês? A primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que, primeiro de tudo, a força magnética é uma força que não exerce trabalho, ok? Ela não exerce trabalho. Essa é uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Inclusive, eu vou construir um exemplo bem interessante, porque muitas situações eu não vou falar muitas situações, mas assim, em uma quantidade suficiente de situações, nós podemos ser levados a pensar que a força magnética realiza trabalho sobre o sistema. Tem muitas situações que dá muito essa impressão, porém não realiza. E eu vou dar um exemplo um pouquinho, né, mais com essa cara de que a força magnética exerce trabalho, só para comentar um pouquinho, né, exatamente nesses problemas que parece que a força magnética exerce trabalho, por que na verdade ela não exerce. Através dessa força, na verdade, é bem fácil ver que ela não exerce trabalho, mas isso eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos. E a outra divagação que eu gostaria de fazer com vocês é que, na verdade, né, vai ser a nossa primeira divagação, né, aqui, até antes mesmo de falar que se força magnética realiza trabalho ou não, é como é que a força magnética atua não em cargas separadas, mas em fios passando correntes, ok? É importante a gente saber isso. Principalmente por quê? Porque na maior parte das vezes, na maior parte das situações cotidianas, ou em situações de laboratório, enfim, muitas situações físicas mesmo, até de interesse teórico, nós tratamos movimentações de cargas em termos de correntes, né, e não necessariamente em termos de cargas pontuais em movimento. Então, da mesma forma, né, que a gente sabia qual que era a força, né, que uma carga exercia na outra, né, a gente usou essas informações de como é que é essa força, né, que no caso era dado pela lei de Coulomb, a gente usou essa informação para, no caso, descrever como é que era a força gerada em uma carga, dado uma certa distribuição contínua. Certo? Aqui o análogo a uma distribuição contínua de cargas, para esse nosso exemplo, é um fio passando corrente, por exemplo. Ok? Então é importante que a gente saiba como é que a força magnética atua não somente em cargas, mas também, né, em cargas separadas, né, pontuais se movimentando, mas sim em fios. Porque aqui a gente vai usar uma construção muito semelhante à que a gente fez no caso, né, do caso elétrico, né, quando a gente trabalhou com distribuições de cargas, né, para saber como é que era a força e o campo elétrico que esses caras geram. Né? Então a gente vai fazer isso, né, inicialmente, e depois aí eu vou comentar a respeito, né, dessa característica de força magnética exercer ou não trabalho, e aí a gente divaga um pouquinho. Ok? Então, bom, né, vamos começar então, né, como eu comentei com vocês, com a nossa primeira análise aqui, que é a análise a respeito de como é que a gente passa, né, como é que a gente escreve essa força daqui para fios. Ok? Obviamente, né, a gente vai utilizar essa expressão como construção. Somente com essa expressão a gente faz qualquer coisa, porque afinal de contas, um fio passando corrente, né, nada mais é,
do que um fio com diversas cargas pontuais, né, no nosso limite ali, que, né, no conjunto, né, no efeito cumulativo, né, gera um fio passando uma corrente ali ao longo dele, ok? Então a pergunta principal é, imagina aqui, né, que eu tenha um fio qualquer e nesse fio está passando corrente, ok? Imagina que está passando corrente nesse sentido daqui, uma certa corrente I. E esse cara daqui está imerso em uma situação, né, em alguma região que possui campo magnético, independente de como é esse campo, porque, relembrando, eu só defini o campo magnético, mas a gente ainda não divagou, né, sobre como é que a gente faz para calcular esse cara. Isso a gente vai começar a divagar nas próximas aulas, ok? Mas enfim, aí vamos supor que aqui então, né, esse cara está imerso em uma região com campo magnético. Como a gente sabe, olha só, se esse fio daqui está passando corrente, significa que tem cargas aqui em movimento. Se tem cargas em movimento, e tem campo magnético, necessariamente vai existir uma força magnética. Como é que a gente faz para aplicar esse cara para esse nosso contexto? Bom, aqui é bem simples, né? Essa nossa expressão ela é válida para cargas, né, específicas. E como é que a gente pode descrever esse cara daqui em termos dessas cargas? O que a gente pode fazer é o seguinte, olha, se aqui a gente tem cargas se movimentando, né, que aqui a gente sempre leva em conta cargas positivas, né, mas obviamente o mesmo raciocínio vale para cargas negativas, né, porque como eu já comentei desde o início desse curso, o movimento de cargas positivas é equivalente ao movimento de cargas negativas no sentido contrário, então isso não faz muita diferença para a gente no eletromagnetismo. O que a gente pode fazer é o seguinte, aqui é um conjunto de cargas se movimentando. Se eu pego um pedaço de fio muito pequenininho, nesse pedaço de fio, que eu vou, né, falar que é um pedaço tão pequenininho que ele vai ter um comprimento dl, nesse pedaço dl de fio, ele é tão pequeno que ali dentro, né, no limite, vai ter uma carga pontual, certo? Quanto menor for esse comprimento, mais a carga aqui dentro vai ser pontual, no limite infinitesimal, essa carga realmente vai ser pontual, ok? E a carga aqui, né, não só vai ser pontual, né, como vai ter um certo valor dq. Ok? Necessariamente vai ter um certo valor dq, por quê? Porque eu estou pegando aqui uma região tão pequenininha que, obviamente, a carga vai ficando cada vez menor à medida que eu vou pegando, né, uma região menor. E aqui dentro vai ter uma carga dq. A partir do momento que eu sei que nesse pedacinho de fio daqui existe uma carga dq, que é pontual, eu posso usar essa expressão, porque essa expressão vale para carga pontual. Então, o que eu preciso saber, né, para poder aplicar essa expressão? O que eu preciso saber, na verdade, é qual que vai ser a velocidade desse cara, certo? Afinal de contas, a gente sabe que tem um campo externo, que a princípio é uma coisa dada. A gente já viu aqui que nesse pedacinho de fio tem uma carga Q, então a única coisa que falta para a gente poder calcular a força magnética para esse pedacinho daqui é saber qual que é a velocidade desse cara. Eu imagino que ninguém tem dificuldade de perceber, né, que essa carguinha dq ela vai se movimentar ao longo do fio com uma velocidade, né, que vai ter a mesma direção e sentido da corrente, certo? Dado por esse vetor V daqui que eu estou colocando, né, enfim, para simbolizar aqui a velocidade dessa carguinha. Eu imagino também que ninguém deva ter dificuldade para perceber que a velocidade, de alguma forma, ela está relacionada, né, está associada à corrente elétrica. Que relação é essa? Né? Para poder, né, fazer uma construção física, né, e determinar qual que é essa relação, que inclusive é bem importante, certo? Afinal de contas, quando a gente pega um fio em movimento, seria muito mais natural escrever a força magnética em termos da corrente do que em termos da velocidade da carga. Afinal de contas, a corrente é uma coisa que a gente mede, né, com muito mais facilidade, é a característica, né, de um fio que passa cargas elétricas. Então, obviamente, saber essa relação é importante para que a gente possa escrever a força magnética que passa, né, que um fio sofre, e obviamente essa força magnética vai ter que ter relação com a corrente. É por conta disso que escrever essa relação é tão importante para a gente aqui, para que a gente possa escrever a força magnética em termos da corrente. Como é que a gente vai fazer essa análise? Bom, né, a forma mais fácil de fazer essa análise é o seguinte. Primeiro de tudo, vamos pegar essa força que está sendo aplicada sobre esse pedacinho daqui e vamos ver como é que ela se comporta, ok? Então vamos lá, como aqui tem um pedaço muito pequenininho, né, tem uma carga muito pequena, obviamente a força que esse cara vai sentir vai ser uma força muito pequenininha, né? Por conta disso eu vou escrever dF, ok? Um pedacinho, né, uma partezinha, uma força infinitesimal magnética. Esse cara daqui vai ser quanto? Vai ser dq, que é o valor da carga, certo? Que esse cara daqui tem, vezes a velocidade, né, que a gente sabe que tem que ter esse valor V, produto vetorial com o campo magnético. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos supor, né, vamos colocar aqui, vamos supor que a gente vai analisar essa situação em um certo intervalo de tempo, ok? Então vamos ver exatamente essa nossa situação e deixar passar um tempo dt, um tempo infinitesimal, um intervalo muito pequenininho de tempo. E aí, no caso, vamos analisar um intervalo de tempo dt em que essa carga dq vai andar exatamente uma distância dl, né? Ou seja, partindo por aquele raciocínio, né, de quando a gente pega um pedacinho infinitesimal do fio, né, que a gente, na verdade, está picotando o fio em vários tamanhos dl, vamos analisar um intervalo de tempo em que a carga contida nesse pedacinho dl vai passar para o dl seguinte. A contida nesse dl vai passar para o seguinte, e por aí vai, certo? A partir disso, né, eu vou definir com vocês não só esse dl, mas eu vou definir com vocês o vetor dl, certo? Que vai ser um vetor que vai ter, né, como módulo o tamanho
desse deslocamento que vai ter sido feito, ok? E a direção, e no caso é um vetor porque ele aponta no sentido aqui, né, ao longo dessa curva, tangente a essa curva, né, que no caso é o fio passando corrente, e por conta disso, né, vai ser tangente à velocidade. A partir disso, né, como nesse intervalo de tempo dt, essa carga dq, ela vai andar essa distância dl, qual que vai ser, então, a definição do nosso vetor velocidade? O nosso vetor velocidade ele vai ser quanto? Ele vai ser dl dt, certo? Por definição, né, por definição de vetor velocidade. E aí, por conta disso, a gente tem que essa força, né, que esse pedacinho de fio vai sentir, né, baseado, né, nesse intervalo de tempo pequenininho, vai ser o quê? Vai ser dq dl dt produto vetorial com o campo magnético. A partir dessa expressão daqui, a gente pode, né, rearranjar essas diferenciais, né, de maneira que esse cara daqui pode ser escrito como sendo dq dt dl produto vetorial com o campo magnético. Né? No caso, né, informalmente falando, o que a gente fez foi, pega esse dt e passa para cá, certo? Como os dois estão multiplicados, é só pegar esse dividido por dt e passar o dividido por dt daqui, já que está tudo multiplicando, né? Informalmente é isso, né? Apesar de, do ponto de vista informal, ser isso, obviamente, o que nos permite passar daqui para cá não é esse argumento. Esse argumento é completamente informal, né? Não tem nenhuma razoabilidade matemática, né? Matematicamente falando. Mas não se preocupem, a gente pegar esse dt, né, e passar para cá, informalmente falando, né, pelo fato de estar multiplicando, né, e aqui ser uma divisão, é somente um passo informal, mas que tem justificativa matemática, ok? Sair daqui para cá é justificado matematicamente, utilizando as noções de cálculo, certo? Não se preocupem, não estou cometendo nenhuma atrocidade, nenhum matemático no mundo está morrendo por conta dessa consideração que eu fiz, tá? Isso aqui é bem justificado matematicamente. Agora, olha só, dq dt. Você está falando a carga que está fluindo nesse intervalo de tempo, certo? A taxa com que essa carga está se movimentando no tempo. Essa é exatamente a definição de quê? Esse cara daqui é exatamente a definição de corrente. Então percebam, a partir disso daqui, né, que o que a gente obtém vai ser o quê? O que a gente está obtendo a partir disso é que o nosso dFB, certo? A força magnética sofrida por esse pedacinho daqui, né, por esse pedacinho dl de fio, vai ser quanto? Ela vai ser I dl produto vetorial com B, ok? A partir dessa expressão, levando em conta que ela é a força sofrida por um pedacinho de fio, e um fio é composto por diversos, né, pedacinhos enfileirados, né? Obviamente, qual que vai ser a força total? A força total vai ser a força que esse pedacinho sente, somado com a força que esse pedacinho sente, somado com a força que esse sente, certo? A força que um fio inteiro sofre é a soma das forças que cada uma dessas parcelas do fio está sofrendo. Okay? E percebam que isso não está relacionado ao princípio da superposição. O que o princípio da superposição nos fala é no que diz respeito à soma total, é a soma das forças no mesmo pedacinho. Okay? Como eu vou comentar com vocês, a força magnética também ela obedece ao princípio da superposição. Isso é possível ser mostrado, eu vou até comentar esse resultado com vocês, mas o passo de sair daqui, fazer a integração e falar que a força magnética nesse fio todo vai ser integral de I dl produto vetorial com B, essa parte daqui, ela não é princípio da superposição. Porque a gente está falando a soma, né, a gente está somando as forças em pedaços diferentes. Então não envolve princípio da superposição. Ok? Então, enfim, essa daqui é a força magnética no contexto de fio. Se vocês repararem, aqui na prática, não tem nenhuma diferença dessa expressão para aquela que a gente já saiu desde o início, certo? Aquela V, VEC B, que foi a que a gente, né, escreveu aqui, que a gente inclusive, né, que eu construí, né, que eu defini ela desse jeito com vocês na última aula para a gente definir o campo magnético. Até porque, na verdade, essa expressão nada mais é do que essa que a gente já tinha, só que em termos dos dados do problema, certo? A gente saiu dessa expressão e foi colocando os dados. Então aqui não tem nenhuma informação nova, foi só uma reescrita, né, da expressão da força magnética, porém para o contexto de um fio, ok? Toda vez que a gente tiver num fio, obviamente a gente vai usar essa expressão, que era muito mais natural para o fio. Aproveitando que a gente está falando de força magnética, né, e eu meio que relembrei a existência, né, do que a gente chama do princípio da superposição, já vamos colocar também essa característica, né, da força magnética, que é importante aqui, que a força magnética ela também obedece, assim como a força elétrica, ela também obedece o princípio da superposição. E assim como no caso elétrico, né, o fato da força magnética obedecer o princípio da superposição nos permite concluir que o campo magnético também obedece o princípio da superposição. Certo? E aqui o raciocínio é bem óbvio, né? Imagina que aqui a gente tem uma carga qualquer que ela está com uma certa velocidade para cá. E aí suponha que ela esteja imersa em uma região que possui dois campos magnéticos. Um campo que eu vou chamar de B1, que é esse campo vermelho, certo? E um campo que eu vou chamar de B2, okay? Que é esse campo daqui, que é o vermelho, que é esse campo daqui em azul.
ok? Então ela está imersa em uma região que possui esses dois campos magnéticos, né? Na prática, o que a gente está falando é que a força total, né, a força magnética total que essa carga vai sentir vai ser o quê? Vai ser a força magnética sofrida pelo B1 mais a força magnética sofrida pelo B2. É isso que significa ser válido o princípio da superposição, ok? Agora, como é que é calculado o B1, né, a força gerada pelo B1? É Q, V, produto vetorial com B1. E como é que é calculado a força magnética do B2? Valor da carga, V, produto vetorial com B2, ok? Percebam aqui como é que esse problema, né, é bem diferente desse problema daqui, né? Só enfatizando, porque essa é uma diferença muito importante de ser colocada, né? Enfim, é muito importante que você estudante, tenha isso em mente. Aqui a gente fez uma superposição, uma soma das forças, porque as forças estão atuando em pontos diferentes. São forças atuando em pedaços de fios diferentes, então não é princípio da superposição. Certo? Aqui é princípio da superposição porque a gente tem o mesmo corpo submetido a duas forças distintas, ok? E bom, né, esse cara daqui pode ser escrito como Q, V, produto vetorial com B1 mais B2, exatamente porque o produto vetorial é um produto linear. Inclusive, até uma das vantagens da gente ter definido o campo magnético em termos de um produto vetorial. E não somente isso, né, em termos do B. Como eu comentei com vocês, a gente poderia ter colocado a força magnética definida em termos de B ao cubo, né? Eu até fiz essa suposição com vocês na última aula. Aí aqui apareceria um B ao cubo. Aí percebam, o campo magnético não obedeceria o princípio da superposição. Porque esse cara daqui seria um B total ao cubo. E aí, ou seja, o campo total não é a soma dos campos. A gente teria que levar ao cubo, seria uma relação não linear, toda problemática, né? Então, quando a gente supõe, né, que a força ela é linear com o campo, né, quando a gente define o campo de forma a ser linear com a força, né? Se a força obedece ao princípio da superposição, por obviedade, esse cara daqui também vai obedecer, certo? Esse cara daqui pode ser visto como sendo a força magnética gerada por um campo magnético resultante, e por essa expressão, o que está falando é que o campo resultante aqui vai ser quem? Vai ser a soma dos campos. Então, perceba, né? Campo magnético total é a soma dos campos magnéticos, por conta disso, o campo magnético obedece ao princípio da superposição, o que nos leva, né, à conclusão de que as equações que regem o campo magnético são equações lineares, certo? Que é exatamente o tipo de equação, né, diferencial que retorna o princípio da superposição. Aproveitando que a gente está falando de força magnética, né, deixa eu só abrir um parêntese aqui, né, só para a gente poder resgatar, um parêntese de 2 minutos, só para a gente poder resgatar também um resultado bem conhecido que a gente vê inclusive no colégio, certo? No ensino médio, que é o seguinte: imagina que a gente tem uma carga Q, e vamos supor que ela está imersa em um campo magnético, ok? Que eu vou representar aqui por essa região daqui em verde, ok? Então esse cara daqui vai ser o nosso campo magnético. Vamos supor que o campo magnético ele está saindo aqui, ok? Está saindo aqui do quadro. E vamos supor que essa nossa carga daqui, ela está se movimentando com uma velocidade v para a direita. Não só isso, né, mas vamos supor que esse B é um B uniforme, ou seja, ele tem sempre o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Ok? Como é que vai ser a força magnética desse cara? A força magnética, obviamente, vai ser o quê? Vai ser Q, V, VEC B. Certo? Levando em conta que esses caras são perpendiculares, a gente tem o quê? A gente tem que o módulo da força magnética vale quanto? Vale Q, V, B, né? Afinal de contas, é o produto vetorial de duas grandezas perpendiculares, né? Duas grandezas ortogonais entre si, vai dar exatamente, né, o produto das duas como módulo. Como é que vai ser o sentido, né, para onde vai estar apontando a força magnética? Aqui no caso vai estar apontando, né, na direção dada por esse produto vetorial. Se você fizer a regrinha da mão direita, vocês vão ver que a força magnética vai ser para onde? Ela vai ser para baixo. Ok? Aqui no caso, força magnética FB. E, né, como a gente discutiu, a força magnética não é uma força centrípeta, como é evidente aqui. Se ela é uma força centrípeta, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mv2 dividido por R, certo? mv2 dividido por R, que é exatamente a forma da gente escrever a força centrípeta. Agora, olha só, vamos ignorar essa parte daqui. Como a força magnética é uma força centrípeta, a gente sabe que o módulo da velocidade não vai variar. Além disso, a carga é uma característica do objeto, não vai mudar, e aqui a gente está supondo um B uniforme. Então, esse cara daqui vai ser constante. Se ele vai ser constante, o lado direito também vai ser constante, porque envolve a massa e a velocidade, e, portanto, o raio também vai ser constante. Então, esse cara daqui vai descrever que tipo de trajetória? Vai descrever uma trajetória circular, ok? Qual é o raio dessa trajetória? Basta a gente isolar o R, certo? A partir daqui a gente obtém o quê? O raio da trajetória, né, que dá para simplificar, né? Claro, esse V vai cortar com esse V, né? Enfim, só reajeitar os termos aqui, vou até colocar em outra cor, só para poder ficar um pouco mais destacado, né? E o que a gente vai ter vai ser que o raio vai ser mv dividido por Q,
B, ok? Então perceba que essa é até uma forma natural da gente saber qual que é o valor do campo magnético. Né? Existem diversas situações que a gente sabe por simetria que o campo tem que ser constante, ou alguns regimes que o campo tem que ser constante. E a forma de você determinar isso é o quê? Mede o raio dessa trajetória. Né? Você sabe calcular massa, velocidade e carga da partícula. De acordo com o raio, você consegue descobrir o campo magnético. Enfim, né? Aqui um parênteses bem rápido, né? Só para motivar, né, o resultado que a gente já viu no colégio, né? Só para não passar batido aqui.